Boa tarde, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar com o nosso habitual abraço. Tô sentindo o amor de vocês por mim. Sintam o meu por vocês. Hoje eu vou conversar com vocês. Estou falando das minhas experiências, de vários trabalhos que eu fiz. Eu vou falar de alguns cursos que eu fiz, algumas pessoas com as quais eu estudei e trabalhei. Quando eu falo para vocês que qualquer trabalho, qualquer experiência auxilia o nosso desenvolvimento como ator, eu quero dizer também cursos e oficinas. É lógico que sempre vai acontecer, pode acontecer, é natural isso, que alguém não combine. Por exemplo, pode ser que um aluno não goste tanto do jeito de eu trabalhar, que prefira o jeito de outro professor. Pode ser que às vezes um aluno não entenda muito o que o outro professor fala, prefere quando eu falo. Então, assim, sempre vão existir os professores que a gente se adapta melhor e os que a gente se adapta menos. Isso não só no teatro, mas em tudo que vocês fazem na vida de vocês, seja dança, seja aula de matemática, de português, de história. Eu, por exemplo, nunca. Matemática sempre foi uma matéria que eu não gostei, que eu não gosto até hoje, mas eu tive professores excelentes, pacientes e que me ajudaram muito a conseguir um resultado bom o suficiente para eu passar de ano. Eu considero que foi um trabalho muito bom deles, porque eu, por mim, acharia uma matéria chata. Então, estou falando isso para vocês porque, assim, cursos sempre vão ter aqueles que a gente guarda mais no coração e que aprende mais. De qualquer forma, resumindo, o que eu quero dizer é: todo curso é importante na nossa vida. Todo professor é importante na nossa vida para que a gente aprenda algo, mais ou menos aprenda. Seja quem for o professor, seja da forma que for. Sempre um professor, se ele está ali na função de professor, ele sabe alguma coisa que vai te ajudar profissionalmente. Então, se você quer estudar aquilo seriamente, ouça, preste atenção, seja quem for, de verdade, ajuda muito. Agora, se você sente que realmente não tem uma conexão com alguns professores aí, se for um curso que dê para você buscar alternativas, busque, porque vale a pena. Eu fiz várias oficinas de teatro enquanto eu fazia o Célia Helena. O primeiro curso que eu fiz na vida foi um curso de um profissional chamado Emílio Fontana, que era um curso que faziam propaganda na televisão, então eu tive essa referência. Era uma vez por semana, num teatro que ficava na Avenida Angélica, chamado Sadi Cabral. Sadi Cabral foi um grande ator de teatro, pesquisem no Google, que tem uma história muito grande na história do teatro brasileiro. Tinha um teatro com o nome dele, que era uma homenagem a ele, e foi lá que eu, pela primeira vez, subi num palco. Só que era um curso muito diferente dos cursos que eu vejo hoje em dia. Sempre que a gente subia no palco, subia em bando. Era o grupo inteiro, um grupo enorme, umas 30 pessoas subindo ao palco ao mesmo tempo. Mas ali eu escutei algumas coisas que foram me dando algumas referências, e ali eu conheci uma menina chamada Geisa, que infelizmente eu nunca mais vi. Não sei se virou atriz, não sei o que aconteceu com essa moça,
que agora deve ser uma mulher, né, chamada Geisa, que era da minha idade, mais ou menos. Ela morava em Pinheiros. Eu lembro bem porque a gente estudava na Angélica, e aí na volta a gente voltava juntas, ela ficava em Pinheiros, morava acho que na Fradique Coutinho, se não me engano, e eu pegava o ônibus para vir para o Taboão da Serra. E aí a Geisa foi importante na minha vida porque ela me falou do Célia Helena. E aí, para fazer o Célia Helena, gente, o curso que eu fazia no Emílio Fontana era um curso de principiante. E para fazer o Célia Helena, eu tinha que fazer um teste. Eu fiz esse teste, na época ela também fez, e eu passei. Ela eu não lembro se passou, eu realmente não lembro. Eu sei que eu passei e fui fazer o Célia Helena. Tinha um valor a ser pago, eu pagava, porque eu já trabalhava na época num banco, no Itaú, e eu podia pagar o curso. Quando eu comecei a fazer o curso no Célia, todos os dias da minha vida passaram a ser dias maravilhosos, porque era muito bom ir para lá. Cada vez eu queria ir mais para lá, e mais para lá, e mais, e mais, e mais. Comecei a descobrir que aquilo me fazia muito feliz. Eu nunca tinha gostado tanto de estudar como naquela época. Estudar para ser atriz. Eu gostava das pessoas que eu estava. Desculpa, desculpa. É porque de repente eu lembrei o quanto foi bom descobrir o que eu queria fazer na vida. E lá eu conheci também alguns amigos que são meus amigos até hoje. Especialmente aqui a Marcela, que é minha amiga e irmã. E fiz amigos queridos como o Mário, fiz muitos amigos e passando a emoção, realmente eu descobri que era aquilo que eu queria fazer na vida, na prática. Tinha aula de voz com a Melina Pacheco, tinha várias aulas. Ao mesmo tempo eu fazia oficinas também, fiz oficinas na Mazzaropi, tinha um projeto que o Aimar Labaque, que foi meu professor no Célia Helena também, um mestre maravilhoso que dava aula de História da Arte. Ele, na época, estava comandando a oficina Mazzaropi, tinha um projeto que eu achava genial chamado Pronto Socorro Teatral, que um dia, se for possível, eu quero apresentar essa ideia para os meus coordenadores, diretores, da gente fazer isso na cultura, na Secretaria da Cultura, que era o seguinte: esse projeto, se você quisesse trabalhar um monólogo, um texto grande, uma poesia, ou preparar um texto para um teste e precisasse de uma ajuda de alguém experiente para te dirigir naquilo que especificamente você precisava, um texto para teste ou um monólogo para você saber bem fazer um monólogo da Medéia, o que quer que você quisesse. Ajuda. Você marcava um horário como se fosse médico mesmo. Marcava um horário, 6 da tarde, das 6 da tarde às 7 da noite. Naquele horário, você ia ficar sozinho numa sala com aquele profissional que, no meu caso, eu marquei esse pronto-socorro teatral com a Miriam Meller, que é uma grande atriz maravilhosa, pesquisei no Google, e Ileana Kwasinski. Ileana Kwasinski já faleceu, foi uma das maiores atrizes da história do teatro, ela fazia parte do grupo do Fagundes, do Antônio Fagundes, grande atriz, que tinha um foco muito grande no trabalho corporal. E eu queria estudar o monólogo da Medéia, e eu marquei o pronto-socorro teatral, marquei como se fosse médico, um dia com a Eliana Kwasinski, um dia com a Miriam Meller,
estudei com elas me ajudando, falando um dia com uma, outra com outra, me falando por onde eu deveria ir para estudar aquele texto. Fiz na época uma oficina com a Agnes Zuliani, do método do Lee Strasberg, que é aquele método que funciona muito para cinema, para vídeo, que trabalha, mas que funcionou para mim também para teatro, que trabalha com 5 sentidos, que trabalha com relaxamento na cadeira, que é fantástico. É, que a gente trabalhava cenas com ela, com a Agnes Juliani, e eram cenas muito preciosas do teatro, e a gente estudava minuciosamente as intenções, tudo que tinha que ser feito para dentro do método do Lee Strasberg. Eu fiz um curso, eu gostei muito desse método, e eu acabei fazendo um curso também anos depois, com a professora Lúcia Segal, excelente, que ela dava na casa dela. Eu ia à casa dela e durante 1 hora ela trabalhava comigo esse processo, que era o processo do Lee Strasberg. Então foi um processo que me auxiliou muito e que me fez entender bastante o meu ofício. Eu fiz vários workshops também. Eu fiz com a Lu Grimaldi, que é uma grande atriz. Pesquisem também sobre ela, maravilhosa. Fez Terra Nostra, é uma grande atriz. Ela fez, ela dava aula de expressão corporal, de trabalho corporal, trabalho do ator físico em cena, e eu fiz um curso excelente com ela lá na oficina Oswald de Andrade. Aprendi bastante também. Fiz um curso de clown, uma oficina de clown, que são palhaços, com o Fernando Vieira, que é, eu acho, desconfio que no Brasil ele é a pessoa mais preparada no assunto. É um mestre maravilhoso, sempre dá curso online também. É um excelente professor, chama Fernando Vieira. Miriam Meller, já falei, fiz com a Magali Bife, que é uma atriz extraordinária. Eu fiz uma oficina com ela, também com método de teatro específico, com força cênica, que a Bialessa, que eu também fiz uma oficina, também era uma linha parecida de interpretação, com uma presença cênica mais potente também. Trabalhei Butô, que é uma dança, eu falo que é uma dança da alma. É um trabalho corporal e espiritual muito forte. É Butô, se escreve B de bola. Depois eu coloco no grupo para vocês pegarem direitinho, mas é Butô, é japonês. E que o Kazu Ono, que a gente conversou naquela outra aula sobre o Kazu Ono, é um mestre maior do Butô. A Flávia Pucci me deu aula e a gente trabalhou personagens shakespearianos no Butô. Aí eu trabalhei a Titânia, a Rainha das Fadas, no Sonhos de uma Noite de Verão. E cada ator pegou um personagem para trabalhar. Foi um trabalho extraordinário, um curso que a gente viajava no bom sentido, que a gente ia longe, longe e profundo, extremamente profundo de autoconhecimento. Eu fiz também sapateado com a professora Kika Sampaio. Aprendi especificamente sapateado para o espetáculo Cidadão Brasil. Fiz esgrima, que é aquela luta com espadas, com a professora Ariela Goldman, porque muitas vezes o ator tem que saber um pouco, ter noção de luta de espada, dependendo do projeto que está fazendo, do personagem, ajuda a saber luta de espada, saber se posicionar. E eu aprendi um pouco com a Ariela, um pouco eu digo porque foi por
um período não tão longo, mas eu tenho uma noção. A gente aprendeu no Célia Helena. Eu cheguei a fazer depois uma participação num trabalho, numa série, porque eu sabia, tinha uma noção de esgrima, que é um trabalho muito específico. Infelizmente eu não lembro o nome da série agora, gente. A pessoa que trabalha pra caramba acaba esquecendo as coisas. Mas não é nenhuma das que eu falei para vocês, porque esse foi algo bem, quase uma figuração que eu fiz. E aí, figuração não cheguei a falar para vocês, mas tinha que saber esgrima. Até para fazer figuração, você tem que ter determinados cursos. Eu fiz um curso maravilhoso quando terminou o Célia Helena, com Hélio Cícero, Samir Yazbek, Brás, Marco Antônio Brás, Hélio Cícero, Malcir, Kiko Marques, que foi no Teatro Pirandello. Foi aquele curso que eu falei para vocês de um ano, de segunda a sexta. O Kiko Marques trabalhava voz com a gente, ele trabalhava poesia, a gente trabalhava a palavra. A Milene Pacheco, que me deu aula de voz no Célia Helena, ela trabalhava em postação vocal e diferentes tipos de vozes e sotaques que a gente poderia usar no teatro. Então, assim, na verdade, isso é um pouco do que eu fiz. Na verdade, eu fiz ainda mais cursos que isso. Eu fiz muita coisa de estudo na vida. Fiz um curso onde eu considero que eu me formei, foi o Célia Helena, e foi um curso CPTzinho, através do diretor Antunes Filho, que também eu aprendi muito em pouquíssimo tempo. Todos os cursos eu aprendi, mas em quase todos eles era importante ler teorias teatrais. Então, leiam teorias. A gente vai fazer uma aula sobre referências bibliográficas, mas assim, estudem mais, estudem teoria também, porque você entendendo melhor a teoria, você exerce de uma maneira mais ampla a própria prática. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Espero que tudo continue bem com vocês. Até mais.